Olá, amados, a paz de Cristo, um santo dia para você e para sua família. Estamos aqui para mais um Palavras que Curam. Hoje eu quero refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Olha bem, Lucas 24, versículo 13, os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, dois dos discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Quando iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: do que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhes: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes: o que houve? Disseram-lhe: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, os nossos magistrados, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse ele a quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que todas essas coisas sucederam. É verdade que algumas das mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguraram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se então da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar e disseram: fica conosco, já é tarde, o dia declina. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11 e com eles aqueles que estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou, verdadeiramente apareceu a Simão. E eles, por sua parte, contaram o que havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando esse evangelho tão lindo, você já notou que quando acontece alguma coisa na nossa vida, principalmente no momento da morte de alguém que a gente ama, a gente fica desanimado, fica de cabisbaixos. Por mais que alguém te fale, parece que aquilo não entra. Por mais que alguém venha te abraçar e dizer meus pêsames, parece que você ficou perdido sem aquela pessoa. Assim estavam os discípulos de Emaús. Ali cita só um nome, Cleófas. Mas se foram para casa, provavelmente era Maria, a mulher de Cleófas, que também era discípula de Jesus. E eles estavam indo para casa, desanimados. Jesus, então, vem até eles. Por eles estar desanimado, de cabisbaixos, Jesus, então, lhe pergunta: por que estáis tristes? E o que andam falando aqui pelo caminho? E eles disseram: pô, és tu acaso o único forasteiro que não sabe o que aconteceu? Jesus fez tanto milagre, ressuscitou mortos, curou a doença, deu vista aos cegos, fez o coxo andar. E contaram tudo o que aconteceu, contaram da sua morte, de quem o matou, toda aquela tristeza colocando para fora, mas não reconheceram Jesus. Jesus então vai dizendo para eles: ô gente, como sois tardo, como sois sem inteligência. Jesus não falou tanto para vocês de tudo o que ia acontecer, e pegou lá o Antigo Testamento e falou toda a história da humanidade. Imagina, eram 11 quilômetros
eles já estavam o dia todo conversando e chegou a noite. Jesus sabia onde era a casa de Cleófas e de Maria. Ele fez que passasse adiante, mas eles o forçaram a parar e disseram: Senhor, fica conosco. Já está tarde, não vai pelo caminho. Por quê? Porque quando a conversa está boa, meu irmão, quando as coisas são de Deus, é algo que te tem mais sede, você tem mais vontade de ouvir, de escutar aqueles que falam da graça, do amor de Deus. E ao entrar na casa, junto da mesa, Jesus faz o que sempre fez com os seus discípulos. Pega o pão, dá graças ao Pai e parte e dá para eles. É nesse instante que eles reconheceram Jesus, mas Jesus já estava com o corpo celestial, ele desapareceu. E olha bem, olha a graça. Eles reconheceram e diziam: não nos abrasava, nós não enchíamos quando ele falava das Escrituras pelo caminho. E saíram correndo a espalhar a boa nova: Cristo ressuscitou. Amados, se nós estamos vivendo um tempo difícil, quem sabe com a pandemia, com tantas mortes, com tantas dificuldades na família, tanto vício destruindo as famílias, se estamos desanimados, abramos o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, porque Jesus continua vivo, anunciado a cada evangelho, a cada lugar, a cada momento, pelos meios de comunicação. Não fechei o coração, mas ouve hoje a voz de Deus. Ouve Jesus falando contigo nesse evangelho. Não desista, eu estou contigo. Não permita que tudo isso tire a tua fé. Eu quero finalizar com uma canção que fala desse evangelho. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e ao som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco, já é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partiram sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. O teu Senhor está vivo, ele ressuscitou. Eu não sei o que estava te deixando triste. Eu não sei o que estava deixando você com a cabeça para baixo. Mas hoje apareceu para você o Cristo Jesus através do Evangelho. Não chore mais. Levante a tua cabeça. Ele está vivo, ele ressuscitou e quer ressuscitar a tua vida, a tua história e a tua família. Fique com Deus.